Bom, então, boa tarde. Eu vou, então, falar um pouco dos primeiros resultados, ainda muito gerais, da pesquisa que devo desenvolver nos próximos anos e que está relacionada tem como ponto de partida o último volume da História da Sexualidade, de Foucault, o volume 4º, que se chama As Confissões da Carne. Desde que esse volume, ansiosamente aguardado por todos, foi publicado em fevereiro desse ano, na França, ele já recebeu uma série de artigos, já existem vários artigos publicados a respeito das questões desse livro. Embora hoje eu vá falar de uma maneira ainda muito geral do papel que o pensamento de Agostinho, de Santo Agostinho, representa nesse último livro, representa no interior do projeto da História da Sexualidade de Foucault, qual a importância do pensamento de Santo Agostinho, o meu interesse, o meu objeto de pesquisa é pensar que esse último volume é fundamental para compreendermos o modo pelo qual Foucault pensou o lugar e o papel da psicanálise. Então, meu objetivo fundamental é esse, retomando o tema da minha dissertação de mestrado, escrita, publicada há muito tempo atrás, ainda na década de 80. E com isso, eu pretendo, então, me diferenciar das leituras que até o momento têm sido feitas do último volume das Confissões da Carne. Mas hoje eu não vou falar tanto de psicanálise, eu vou fazer apenas algumas observações a respeito e vou me concentrar um pouco nos aspectos principais da leitura de Foucault a propósito de Agostinho, né? Talvez também haja aí um motivo psicanalítico muito pessoal, né? A minha cidade, Soure, a sede da Prelazia do Marajó, é também dos padres agostinianos recoletos, né? O auditório da minha cidade, que era um misto de teatro, de cinema, de grandes festas da comunidade, se chama até hoje, ele está lá, Auditório Santo Agostinho. Então, né? Santo Agostinho, portanto, é uma figura muito presente na minha vida, na minha história pessoal. E agora, né, as minhas atividades acadêmicas me dão a oportunidade de ler Agostinho como um pensador, um grande pensador, e principalmente procurar tentar, então, entender o papel que Foucault a ele destinou. Eu começo com 3 citações. A primeira citação é a seguinte: a libido surgiu depois do pecado, e depois do pecado, nossa natureza pudica, despojada do domínio que tinha sobre o corpo, sentiu esse desarranjo, advertiu-o, envergonhou-se dele e cobriu. Cidade de Deus, parte 2, livro 21, de Agostinho. Segunda citação: e o que me dava prazer, senão amar e ser amado? Porém, não mantinha a justa distância de uma alma a outra, por onde passa a luminosa fronteira do afeto. Vapores exalavam da concupiscência lodosa da carne e dos borbotões da puberdade, embaçando e ofuscando meu coração, até já não distinguir entre a limpidez da afeição e a caligem da libido. Agostinho, Confissões, livro 2,
seção 2. Terceira citação. A libido, no sentido em que Agostinho emprega com frequência essa palavra, sem qualquer precisão adicional, isto é, a forma sexual do desejo, é, pois, a ligação transhistórica entre a falta originária, da qual ela é a consequência, e a atualidade deste pecado em todo homem. Além disso, a libido é, em cada um, o modo pelo qual se encontram, ligadas uma à outra, a forma involuntária do ato sexual e a estrutura enferma do sujeito. Foucault, Les Aveux de la Chair, As Confissões da Carne, página 348. O quarto e último volume da História da Sexualidade de Michel Foucault, publicado na França em fevereiro deste ano, sinaliza desde o título, As Confissões da Carne, o lugar fundamental ocupado nele por Santo Agostinho. A figura e o pensamento de Agostinho atravessam o projeto Foucaultiano da história da sexualidade. Os leitores atentos e os estudiosos de Foucault devem lembrar de uma pequena e breve referência implícita a Agostinho, já no primeiro volume, A Vontade de Saber, publicado em 1976. De fato, ao examinar criticamente a hipótese repressiva, segundo a qual o mecanismo de controle sobre a nossa sexualidade seria a repressão, Foucault, ao contrário, e de acordo com a sua concepção do poder como positivo, produtivo, criador de formas de saber e de modos de subjetivação, vai mostrar que na nossa cultura há uma diversidade de discursos sobre o sexo e, ao mesmo tempo, uma permanente incitação a que se fale dele. Neste diapasão, Foucault se refere ao papel do cristianismo, em especial ao do Concílio de Trento, o mais longo da história do cristianismo, o qual procurou estabelecer os princípios morais da Contra-Reforma. Ora, em vez do silenciamento da sexualidade, o Concílio de Trento ressaltava justamente o seu contrário, pois, embora continuasse existindo uma espécie de policiamento da língua, não deixou de incitar e mesmo exigir em todos os países católicos a aceleração da confissão anual e a exigência, diz Foucault, no singular, da confissão da carne. Foucault quis assinalar, ao mesmo tempo, que o silenciamento dos discursos sobre o sexo ocasionou, em contrapartida, o crescente, constante e contínuo crescimento da confissão, muito especialmente, reafirma ele, da confissão dos chamados, novamente Foucault, pecados da carne. Aqui não se trata apenas e exclusivamente dos atos efetivamente praticados, mas também, e dependendo da situação, principalmente daqueles que foram sonhados, imaginados, fantasiados. Era preciso aprender, por meio da confissão e da respectiva penitência, a reconhecer os movimentos mais insidiosos do desejo, as formas mais comuns, aparentemente descompromissadas, por meio das quais o demônio nos fala e nos tenta. Ainda na história da sexualidade 1, diz Foucault nessa passagem, o sexo, segundo a nova pastoral, não deve mais ser mencionado sem prudência, mas seus aspectos, suas correlações, seus efeitos devem ser seguidos até as mais finas ramificações. Uma sombra num devaneio, uma imagem expulsa com demasiada lentidão, uma cumplicidade mal afastada entre a mecânica do corpo
e a complacência do espírito. Tudo deve ser dito. Uma dupla evolução tende a fazer da carne a origem de todos os pecados e a deslocar o momento mais importante do ato em si para a inquietação do desejo, tão difícil de perceber e formular, pois que é um mal que atinge todo o homem sob as mais secretas formas. Na História da Sexualidade 1, de 1976, nós temos então já referências explícitas ao tema do 4º volume e, ao mesmo tempo, por meio da expressão confissão da carne, uma referência implícita a Agostinho. Ora, essa passagem da História da Sexualidade 1 só será suficientemente esclarecida, essa é uma das minhas posições interpretativas, a partir do momento em que o projeto da História da Sexualidade como um todo for modificado inteiramente. Na seção Modificações, na introdução à História da Sexualidade 2, já em 84, Foucault esclarece as razões pelas quais o projeto mudou tanto. O questionamento da hipótese repressiva já não era mais suficiente para se poder falar da sexualidade como uma experiência historicamente singular. A questão também mudou. Agora, trata-se de interrogar, diz Foucault, as formas pelas quais os indivíduos podem e devem se reconhecer como sujeitos dessa sexualidade. A questão nova, portanto, é a do reconhecimento. Nova em termos, uma vez que ela reata as relações de Foucault com o tema hegeliano do reconhecimento. Um tema que ele conhecia muito bem, por ter sido, entre outros, um dileto aluno de Jean Hippolyte. No centro da interpretação de Kojève, como sabemos, está a questão do reconhecimento por meio do desejo, da qual Lacan vai se apropriar. Não por acaso, portanto, Foucault vai imediatamente, ainda nessa introdução à História da Sexualidade 2, correlacionar reconhecimento e desejo. Mais ainda, vai dizer que o grande obstáculo ao seu empreendimento é justamente a questão do desejo. Não se trata mais, portanto, de desconstruir a hipótese repressiva. Esse trabalho já estava feito, mas de enfrentar a questão do desejo e do sujeito desejante. Um tema, diz ele, geralmente aceito, ou seja, como se sujeito e sujeito desejante já tivessem tido uma explicitação, senão completa, mas o suficiente para impô-los como fundamentais e necessários para se falar da sexualidade. O que significou para Foucault esse enfrentamento da questão do desejo? Como abordar a questão do desejo fora tanto do quadro mais comum e mais aceito, que nos empurra ou para a psicanálise freudo-lacaniana ou para a crítica da psicanálise freudo-lacaniana, por meio em especial de Deleuze e Guattari no Antiédipo. Quer dizer, Foucault critica as duas coisas, né? Ele vai fazer uma crítica das duas coisas, quer dizer, a crítica de Deleuze e Guattari como apenas um reverso, o inverso, né, da posição psicanalítica. Quer dizer, não muda muito, não se desloca, não sai da questão do desejo. Né? Não se trata Bom, o que significou, então, para Foucault fazer esse enfrentamento? Para ele, isso só seria possível fazendo o trabalho da genealogia daquilo que ele chama do homem do desejo ou do sujeito do desejo.
Essa genealogia revelaria, por exemplo, o pertencimento daquilo que chamamos de desejo, diz ele, dos séculos 19 e 20, nós poderíamos acrescentar no século 21 também, diz Foucault, a uma longa tradição cristã. Se existe, evidentemente, uma distinção entre a nossa experiência da sexualidade e a experiência cristã da carne, ambas parecem, diz Foucault, dominadas pelo princípio do homem de desejo. E conclui, em todo caso, parecia difícil analisar a formação e o desenvolvimento da experiência da sexualidade a partir do século XVIII, sem fazer, a propósito do desejo e do sujeito desejante, um trabalho histórico e crítico, sem empreender, portanto, uma genealogia. Então, eis, então, a minha hipótese atual de trabalho. Ou seja, a tarefa fundamental que Foucault atribui a ele mesmo na posteridade da história da sexualidade 1 é fazer a genealogia do homem do desejo ou do sujeito do desejo. Então, por isso que coloquei aquelas duas expressões em francês ali, porque se não houver uma nota explicativa na tradução brasileira, o leitor brasileiro pode passar muito batido numa diferença importantíssima para Foucault entre sujet de désir e sujet du désir, Uma posição ativa, sujeito de desejo, para uma posição, não diria inteiramente passiva, mas para uma outra posição, que é do sujeito do desejo. Então, na verdade, a genealogia é para mostrar que o sujeito do desejo nos remeterá, em última instância, ao sujeito de desejo. Para isso, é necessário retornar à antiguidade greco-romana e aos primeiros anos da era cristã. Ora, nesse procedimento, Santo Agostinho tem um papel decisivo e fundamental. Ele representa, como tentarei mostrar em seguida, nas suas linhas mais gerais, o ponto de ruptura e de deslocamento das culturas antigas para o cristianismo. Isso não quer dizer, evidentemente, que essa ruptura entre culturas antigas e cristianismo seja completa e total, de tal modo que entre o cristianismo e o que lhe antecedeu houvesse apenas um abismo intransponível. Muito pelo contrário, uma das teses mais importantes de Foucault a propósito do cristianismo é que não é com ele que se inicia uma espécie de contenção, desqualificação e desvalorização do corpo, dos prazeres, da sexualidade. Muito pelo contrário, Foucault mostra à exaustão o quanto uma série de procedimentos baseados na ascese e no controle dos prazeres já estava presente e atuando nas culturas antigas. Importa saber, portanto, de que ordem é esse deslocamento decisivo provocado por Santo Agostinho. São diversos os temas do pensamento do bispo de Hipona que interessaram a Foucault, desde o significado da biografia e da autobiografia, daquilo que Foucault chamou de escritura de si, nas Confissões, até os meandros da discussão acerca do conceito de vontade. Recentemente, há 2, 3 meses atrás, foi publicado em Paris um volume da editora Gallimard com 2 cursos de Foucault sobre a sexualidade na década de 60. Um na Universidade de Clermont-Ferrand e outro na Universidade de Vincennes. De 69 o curso de Vincennes, lá já temos uma referência a Agostinho. Mas é sem dúvida no que diz respeito à sexualidade, ou melhor, à libidinização do sexo,
como o próprio Foucault diz, que Agostinho vai constituir num ponto de partida que marca, em relação aos antigos, uma ruptura fundamental. E essa ruptura, que também é uma ruptura em relação aos próprios padres da Igreja que antecederam Agostinho ou que lhe foram contemporâneos, é marcada pela interpretação que Agostinho faz do pecado original. Foucault se refere a esse tema diversas vezes, embora, de fato, ele tenha dedicado a Agostinho apenas 2 textos, nos quais essa é a questão central e importante. O primeiro, Sexualidade e Solidão, um seminário realizado em novembro de 1980, juntamente com Richard Sennett, no Instituto de Humanidades da Universidade de Nova York, e o segundo, o capítulo 3º, em especial a seção 3, na História da Sexualidade 4, As Confissões da Carne. Então, finalmente, chego ao meu objetivo fundamental aqui hoje, retomar, a partir da problemática Foucaultiana, acerca do modo de reconhecimento de si como sujeito de desejo, portador de uma sexualidade, a interpretação que Agostinho fez do pecado original e de suas consequências para a posteridade que ainda é a nossa. Na verdade, como eu já falei esse texto há 2 semanas atrás, eu sei que eu não cheguei no segundo objetivo. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, a partir desse momento, eu vou analisar os argumentos de Foucault, como é que Foucault reconstrói a interpretação de Agostinho. E não vou, por causa do tempo, me referir aos próprios textos de Agostinho. Se depois eu tiver que apresentar uma prova, os textos estão aqui nas minhas notas de rodapé. Né? Mas eu quero deixar claro que Foucault, ele não está, em princípio, colocando palavras na boca de Agostinho, mas ele vai estar, ao mesmo tempo, interpretando, né? Pensando naquelas observações metodológicas, naquelas discussões no curso do Rodrigo. De um lado, quer dizer, que é o procedimento também de intérprete que o Foucault tem, não é? Ele nos restitui o argumento, mas ele também nos dá uma interpretação. E a interpretação é aquela que lhe interessa. Por outro lado, também, os leitores de Foucault, os estudiosos de Foucault, sabem muito bem que o Foucault leu tudo isso, né? Que ele também não está, não é, inventando coisas. Né? Recorrendo ao livro 14 da segunda parte da Cidade de Deus, Foucault nos lembra que Agostinho foi um dos primeiros a supor a existência de relações sexuais no paraíso, partindo do pressuposto de que Deus sabia que a sua criação iria pecar. Então, nessa perspectiva, em que consiste exatamente o pecado original, já que se Agostinho pressupõe a existência de relações sexuais no paraíso antes da queda, então, o que é o pecado original? Né? Se ele não é exatamente, né, as relações sexuais, já que elas teriam existido. Essa é uma questão super séria, uma questão teológica e filosófica também, super problemática, porque ela vai dizer respeito ao modo de interpretação do famoso mandato de Deus, crescei e multiplicai-vos. Então, como entender, né, que só se pode atender a essa exigência de Deus por meio das relações sexuais? Aqui nós temos uma espécie de, eu chamo de paradoxo trágico. Como é que o pecado pode ser tão bom, tão prazeroso, tão gostoso? Né? Então tinha que se resolver essa questão. Né? Bom, em Sexualidade e Solidão, a resposta de Foucault, seguindo o texto da Cidade de Deus, pode ser dividida em 2 partes. Numa primeira parte, é preciso destacar a existência
de relações sexuais antes da queda. Diz Foucault, interpretando, né, essa passagem da Cidade de Deus. Antes da queda, o corpo de Adão, cada parte desse corpo, obedecia perfeitamente à alma e à vontade. Se Adão quisesse procriar no paraíso, ele poderia fazê-lo da mesma maneira e com o domínio que eram os seus, quando, por exemplo, semeia os grãos da terra. Adão não conhecia a excitação involuntária. Cada parte do seu corpo era como seus dedos, dos quais se pode controlar cada movimento. Seu sexo era como uma mão semeando tranquilamente os grãos. A frase central desse primeiro argumento é, agora sou eu interpretando, ele não conhecia a excitação involuntária. Seu corpo funcionava completamente controlado da mesma maneira que a mão durante a semeadura. A nota é importante. A comparação entre cópula e semeadura está em Agostinho, Cidade de Deus, livro 14, capítulo 24. Ali, diz Agostinho, o homem semearia e a mulher receberia o sêmen, quando e quanto fosse necessário, sendo os órgãos da geração movidos pela vontade, não excitados pela libido. Tal comparação se deve ao fato de que, em latim, a língua culta utilizada por Agostinho, semear tem de início o sentido de introduzir, no caso, o sêmen, sementes no solo. Todos conhecemos o quanto essa metafórica do semear e da semente está presente nas formas pedagógicas aceitáveis para se explicar às crianças de onde elas vêm. Papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe. Além disso, não esqueçamos, semear é a atividade fundamental que o Criador delega a Adão. Yahvé, Deus, na tradução da Bíblia de Jerusalém, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 1, 27. Agostinho ele tem um livro que se chama Comentário Literal ao Gênesis, né? Que é maravilhoso. Nessa perspectiva, o que é a queda? Se a queda não é a relação sexual, porque ela poderia acontecer, né? Ela poderia ter acontecido antes da queda, o que é a queda? O que é o pecado original? Diz Foucault, mas o que se passou no momento da queda? Mas o que se passou no momento da queda? O que se passou no momento da queda foi que Adão se levantou contra Deus, cometendo o primeiro pecado. Então, o primeiro pecado é que Adão se levantou contra Deus. Ele tentou se subtrair à vontade de Deus e adquirir uma vontade autônoma, negligenciando o fato de que a existência de sua própria vontade dependia inteiramente da vontade de Deus. Castigado por essa revolta e em consequência desse desejo de uma vontade independente da vontade de Deus, Adão perdeu o domínio de si mesmo. Ele quis adquirir uma vontade autônoma e perdeu o suporte ontológico dessa vontade. A esta se misturaram movimentos involuntários e o enfraquecimento da vontade de Adão teve um efeito desastroso. Seu corpo, mais particularmente algumas de suas partes, cessaram de obedecer às suas ordens, se revoltaram contra ele, e as partes sexuais foram as primeiras a se erigirem em signo de desobediência. Então, o primeiro pecado é um levante, uma revolta, uma desobediência.
em nome da autonomia, em nome da liberdade. Foucault, continuando sua interpretação da Cidade de Deus, ressalta, portanto, que o argumento fundamental da interpretação de Agostinho é um argumento de ordem ética, pois se trata do conflito entre autonomia e heteronomia, entre ter uma vontade independente da vontade de Deus ou permanecer unido ao seu suporte ontológico, ou seja, ao próprio Deus. A queda nessa perspectiva é justamente a perda do domínio de si, a perda do domínio sobre o próprio corpo, sobre as manifestações da sexualidade em primeiro lugar. Continua Foucault. O célebre gesto de Adão, cobrindo seu sexo com a folha da figueira, se explica, segundo Santo Agostinho, não pelo simples fato de que Adão tinha vergonha de sua presença, mas pelo fato de que suas partes se agitavam sem seu consentimento. O sexo em ereção é a imagem do homem revoltado contra Deus. A arrogância do sexo é o castigo e a consequência da arrogância do homem. O sexo incontrolado do homem é a imagem daquilo que Adão foi ao olhar de Deus, um rebelde. Quer dizer, extrapolando um pouco aqui o tema específico, nós encontramos aqui, no nível filológico da minha interpretação, um conjunto de palavras que são absolutamente fundamentais no vocabulário político, em especial de Foucault. Se levantar contra Deus, se revoltar, desobedecer, e agora Adão, ao olhar de Deus, é um rebelde. Então tem todo um vocabulário, que é um vocabulário de fortes ressonâncias políticas. Temos, de um lado, portanto, movimentos controlados pela vontade, por uma vontade que depende da vontade do Criador, cuja imagem modelar e fundante é o controle dos dedos das mãos durante o ato de semear. Do outro lado, entretanto, temos, nas palavras de Santo Agostinho, agora é Santo Agostinho, que os membros inferiores, que constituem a carne por excelência, são agora, diz Agostinho, unicamente movidos pela libido. Nessa perspectiva, Agostinho chama libido justamente o que causa o movimento autônomo dos órgãos sexuais, provocando os movimentos involuntários, dos quais a ereção é o testemunho maior. Assim sendo, Agostinho pôde formular a tese de que o problema da queda não é propriamente o das relações sexuais, pois estas poderiam ser vividas no paraíso sob o controle da vontade humana atada à vontade de Deus e não à libido. A queda é o que decorre da rebeldia contra a ligação à vontade de Deus em nome de uma espécie de autonomia da vontade humana. O castigo é, portanto, a perda do domínio sobre o corpo, a ereção, o emblema da culpa, e a libido, o que provoca o movimento da desordem, que mina a força da vontade. Não podemos esquecer, portanto, diz Foucault, que assim concebida, a libido, eu cito, se caracteriza essencialmente pelo sexo masculino, suas formas e suas propriedades. Ela é originariamente fálica. Nessa perspectiva, o casamento, a fidelidade e a procriação seriam as únicas condições pelas quais o homem decaído poderia reencontrar um adequado uso da libido, constituindo dessa maneira um sujeito único de desejo e de direito. Nessa perspectiva, o problema fundamental é aquele da relação entre libido, o problema de sua força, de sua origem, de seus efeitos, e vontade. Como uma parte da vontade,
como um dos seus componentes internos, a libido não é nem um mero obstáculo externo à vontade, muito menos a expressão de desejos inferiores. Ao contrário, ela é a expressão, a manifestação da vontade desregrada, que excedeu os limites estabelecidos por Deus. Em outras palavras, a libido é transgressão, e aquele que se entrega a ela, um rebelde, como Adão o foi. Muito obrigado. E aí, então, uma das consequências vai ser a patologização, a normalização das diversas formas de rebeldia, por exemplo. E eu gostaria de, não sei se é possível, já colocar uma questão, na verdade. Quando você fala, Hernani, acerca da relação entre o homem de desejo e do direito, eu queria que, se fosse possível, você tratasse especificamente dessa relação do homem de desejo e do direito, numa circunscrição que é absolutamente contemporânea e absolutamente pertinente para o momento atual. Como se dá essa relação entre do homem de desejo e do direito no cenário contemporâneo, no cenário político atual? A concupiscência, portanto, ela não é pecado, né? Acho que isso é uma coisa importante que o Foucault destaca, e isso é deduzido da leitura do Santo Agostinho. Quer dizer, me parece que um trabalho que vinha sendo desenvolvendo desde Tertuliano, o Agostinho, ele chega a um equilíbrio, né? E vai dizer que a concupiscência não é pecado. A concupiscência é o desejo de pecar, né, que afeta o homem, que é transmitido de geração em geração, em consequência do pecado original. Eu acho que isso ficou muito explícito na tua fala. Em segundo lugar, toda a questão, me parece, nas confissões da carne, como regular a concupiscência. Ou seja, eu me lembro do poder, né, a ideia de governo em Foucault, que é regular, né? Quer dizer, é regular uma desordem, não é isso? Né? Como regular essa desordem? Eu acho que é aí que entra o papel importante da função e do capítulo do livro Ser Casado, né? Quer dizer, a melhor maneira, talvez a melhor maneira significa o ser virgem, né? Ele diz, a mais bonita, mas a mais eficaz talvez seja o ser casado. E justamente aí, por essa leitura que me parece que Foucault se afasta de uma interpretação canônica que a sociedade atribuiu ao cristianismo e que o próprio cristianismo se auto-atribuiu, de que o casamento existe para a procriação, né? Isso perdurou até os anos 80 do século passado, em que se dizia que a função do casamento era a procriação e não a função unitiva, né? O Foucault, lendo Agostinho, vai dizer uma outra coisa, quer dizer, que o cristianismo inventou algo muito mais importante, que não foi casar para procriar, foi casar para regular a concupiscência. Quer dizer, o casamento, então, ele era um operador para a moderação, né, a regulação dessa desordem fática que é a libido, né, digamos assim. E por isso ele introduz também um problema, né? O problema de uma necessidade sexual no interior do casamento que é compulsória. Ou seja, se o marido quiser fazer sexo, a esposa tem que fazê-lo necessariamente. Se ela quiser, ele tem que fazê-lo necessariamente. Entende? Mesmo que não queira, né? Isso é muito interessante, porque essa é a maneira mais eficaz de evitar a traição, a infidelidade, ou seja, evitar que a concupiscência aumente ainda mais, né? Digamos assim. Então, me parece que aí tem uma coisa interessante, uma leitura nova que eu não havia percebido ainda, assim, do cristianismo e do Agostinho especialmente, né?
essa função operativa, assim, da união, né, afetiva, enfim, do casamento, como uma maneira de inibir, de regular, mesmo que compulsoriamente, essa força, né, essa força que é derivada do pecado original, que é a concupiscência, né? Então, eu acho que você mostrou muito bem nessa leitura. Bom, e é por essa razão que isso tem que ser codificado. Né? Quer dizer, esse fato de que se um exige o sexo no interior do casamento, o outro tem que consentir ou tem que aceitar, isso vai ser codificado pelo cristianismo. Ou seja, isso torna-se direito. Né? Então, me parece que nós temos uma genealogia muito importante e que talvez, como ela é fálica, como você bem mostrou, uma codificação muito importante, uma genealogia muito importante de uma concepção codificada, mas muito patriarcal, né? No interior das relações sexuais, matrimoniais, etc. Né? Então, o que eu gosto disso tudo é essa genealogia, quer dizer, onde que nasceu isso, qual que é a origem disso. Não se tratou simplesmente de codificar, mas tem toda a ideia de tentar solucionar um problema teológico, filosófico, e que depois disso é que passa a ser codificado. Né? Agustín interpreta ese momento como la creación de algo más, lo último que se crea realmente allí. Y eso que se crea, según Agustín, es justamente la libertad, ¿no? Es el libre albedrío, ¿no? Es la posibilidad finalmente de que el hombre rechaza a Dios, que lo pueda rechazar todo, ¿no? Entonces, claro, ahí viene toda una deriva, ¿no? Que conecta la cuestión del deseo con la libertad, como muy bien lo has mostrado en tu intervención, ¿no? Y que conduce a esta suerte de interpretación finalmente de la cuestión de la carne, ¿no? Que podría leerse perfectamente así, entonces, a la luz de lo que acabo de decir, como la falta de Dios, ¿no? La experiencia de la carne es la falta de Dios en el fondo, ¿no? Y la cesis de la hermenéutica de la carne, de la hermenéutica de sí, es de alguna manera un cierto ejercicio, ¿no? Por el cual, ¿no? Debe producirse un desplazamiento de la carne, ¿no? Para producir la pureza, la elevación que conecta o que restaura de alguna manera la vinculación con Dios. Y esto se puede advertir muy bien si uno lee, desde esta perspectiva además, las confesiones de Agustín, ¿no? Yo por lo menos cuando he leído las confesiones de Agustín me ha parecido siempre muy singular el hecho de que si os dais cuenta está el problema, ¿no? De la conversión de Agustín al cristianismo, ¿no? Y esta conversión que siempre es difícil, siempre es compleja, siempre se retrasa, ¿no? Cuando, por lo que mismo Agustín está diciendo en el relato que hace de su vida, él ya cree en el Dios cristiano. Entonces, ¿a qué se refiere con la conversión? ¿No? Finalmente, la conversión es una especie de coraje que tiene que ver con, más allá de simplemente creer en el Dios cristiano, vivir de acuerdo a Él. Y vivir de acuerdo a Él es la vida ascética. Y esa vida ascética se caracteriza justamente por intentar realizar esa operación, que en cierta medida es una operación trágica, ¿no? Que es la operación de justamente de separar el cuerpo de la carne, ¿no? Separar el cuerpo de la carne. De hecho, si recordáis con el mismo, ¿no? Fatigoso, complejo, doloroso, que es la separación de la carne y el cuerpo, ¿no? Que a veces se experimenta, ¿no? un placer, por ejemplo, cuando cantan los salmos por la mañana, ¿no? Inmediatamente comenta Agustín cuando dice eso, pero con esto tengo que dejar de experimentarlo, ¿no? Ese placer, porque de alguna manera incluso eso, ¿no? El sentir una experiencia de satisfacción cantando puede ser un último rastro, una última huella de la carne en mí, ¿no? Entonces eso muestra la radicalidad de lo que está en juego, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que aparte de hacer este comentario, lo que quería era pedirte algo, o solicitarte algo, porque yo creo por lo menos que en este contexto de Agustín se está formando una cierta
se está articulando una cierta idea, ¿no?, acerca una cierta antropología, diría yo, de la falta constitutiva, ¿no?, de la falta constitutiva, que es lo que decía antes, ¿no?, esta falta constitutiva, ¿no?, que es la falta de Dios en Agustín, en el fondo, en el hombre, ¿no?, que se da en la experiencia de la carne. Ahí se está mostrando la falta de Dios, ¿no? Entonces, como mencionaste al principio el psicoanálisis, lo que te quería pedir es si es posible que pudieras decir algo más sobre esto del psicoanálisis, porque yo por lo menos creo que se puede decir que de alguna manera este análisis que hace Foucault sobre el problema de la carne en Agustín, el problema del deseo, podría entenderse como un episodio dentro de una genealogía del psicoanálisis. Y si eso es así, esto es muy importante, porque en esa historia del psicoanálisis, ¿no?, justamente un momento muy importante, ¿no?, es la formulación lacaniana. Y la formulación lacaniana, ¿no?, de alguna manera es una formulación también del deseo como falta, ¿no? Y lo digo porque hoy en día hay muchas perspectivas políticas de la teoría política, menciono Slavoj Žižek, Ernesto Laclau, podríamos nombrar varios más, que están de alguna manera construyendo categorías políticas para interpretar el presente a partir de esa antropología de la falta, ¿no? Entonces, la cuestión me parece muy interesante en ese sentido, muy decisiva, ¿no? Ver ese problema del psicoanálisis, ¿no?, y ver esos rendimientos que hoy día el psicoanálisis está dando desde el punto de vista de la teoría política, ¿no? Y hasta qué punto no estamos siendo ahí, de alguna manera, todavía deudores de una concepción del humano desde la falta, ¿no? O César diz que fez comentário, não uma questão, mas eu, a partir do comentário do César, vou dizer assim, é claro que nós temos uma outra expressão muito comum, não é, César, para mostrar esse papel regulador do casamento. Agora você vai virar um homem sério, né? Entendeu? E é sempre uma questão para o homem, né? Quer dizer, para a mulher, ser séria é permanecer virgem, né? Era permanecer virgem, né? Até o casamento, né? Enquanto que o homem não, ele poderia, enfim, levar uma vida não séria, mas até um certo momento. Então, o casamento agora vai lhe tornar sério. Você vai abandonar uma série de prazeres, etc, etc. Então, acho assim que com certeza, isso era uma das consequências. A segunda parte do meu texto, que não ia dar tempo de ler, que está aqui, que é justamente que no final lá das Confissões da Carne, o Foucault já fala da ideia de governo, né? No texto final, né? Quer dizer, então, esse sentido então do governo. Então, quer dizer, sem falar como uma faceta, talvez, não sei se, que complementa as descrições do poder pastoral, talvez, entende? Quer dizer, uma ideia, enfim, de que esse é a grande invenção do cristianismo, né? Uma nova maneira de governar, né? Uma nova maneira de governar as almas, etc, etc. O Bom Cônjuge, o livro do Bom Marido, né? O livro do Agostinho, né? Ele é muito engraçado. Eu fico, para mim, essa história de críticas ao ensino religioso, para mim é assim, depende muito do ensino religioso, né? Se eu fosse o professor de ensino religioso, né? Vamos ler o Bom Cônjuge, né? De Agostinho. Entende? Então, e tem uma coisa interessante, não é, César, que é também a ideia do consentimento, né? Isso é fundamental, né? Quer dizer, por um lado, tem de haver, não é? Quer dizer, enfim, tem que haver um assentimento, né? Um consentimento, né? Que é uma coisa importante justamente para separar da violação, né? Talvez para separar da ideia da violação, mas ela tem que consentir a mulher, né? Quer dizer, entendeu? Mas a ideia, pois é, mas eu acho que são as duas coisas. Não sei então se, mas o que eu queria dizer a propósito da questão do Heraldo é que também a ideia de que o casamento é um regulador, né, é uma forma de governo,
ela se aplique, é claro, a todas as demandas por casamento que não sejam as demandas heterossexuais. Então, se, por um lado, nós temos que considerar que é absolutamente legítimo que as comunidades LGBTI demandem o casamento e a legalização do casamento, nós não podemos esquecer também que essa demanda ela está muito relacionada a essas questões pós-AIDS. Ou seja, uma das críticas mais fundamentais, não é, quando do aparecimento da AIDS, é que se atribuía a ela, a AIDS, a promiscuidade da vida homossexual. Né? Então, então, é a promiscuidade da vida homossexual que ela precisa ser regulada, ela precisa ser normatizada, justamente porque ela estaria diretamente ligada a uma mortífera epidemia. Né? Então, um dos pontos, nesse sentido, o casamento tem também o mesmo sentido, um sentido de regulador, de regular, com todas as consequências jurídicas dessa regulação. Né? Então, ele tem também essa finalidade. Né? Então, quer dizer, é necessário também que a gente atente para isso. Né? O quanto, aí vem toda a discussão dos direitos, a discussão do direito, o quanto determinadas demandas, né, no campo jurídico, elas estão, né, absolutamente vinculadas a formas também de regulação, de normalização, né, desse reloginho que dispara ou não, que é, né, o reloginho da libido, etc., etc. O que é interessante também, pensando também na tua observação, César, é a impotência. Quer dizer, o Agostinho também se dedica muito a entender a impotência. E é muito as metáforas que ele utiliza para falar, enfim, de quanto a força da libido não se materializa. Ela não se materializa, ela não se concretiza. Então, tem de um lado a ereção e tem de outro lado a impotência. Né? E tudo isso, então, digamos assim, não um remédio eficaz em toda a sua extensão, mas, enfim, né? O casamento é sempre o remédio necessário. Né? Justamente porque... E é por isso que, então, que o sujeito de desejo e o sujeito de direito, eles seriam únicos, se tornariam únicos. Então, Rodrigo, com certeza, esse é o meu projeto, na verdade, é mostrar que a genealogia da psicanálise, ela, digamos assim, se completa nas Confissões da Carne. Não é? Isso é do ponto de vista do meu projeto, também das minhas discussões que eu tenho justamente com meus colegas do campo da psicanálise, a qual eu sou intimamente ligado. Esse é um ponto. Né? Quer dizer, porque tem uma forte tentativa no Brasil de conciliar o Foucault e a psicanálise, de fazer uma espécie de conciliação. Né? Mesmo que alguns estudiosos muito importantes no Brasil, né, como, por exemplo, o Vladimir Safatli, faça uma crítica a Foucault em nome de Lacan, em nome da concepção que ele tem, e, ao mesmo tempo, mas reconhecendo um pouco a importância de Foucault, mas acho que teve também um movimento muito de conciliação, que eu sou absolutamente crítico. Né? E tento justamente mostrar que, nas Confissões da Carne, quer dizer, isso é muito claro, né? Muito claro. Como a genealogia do sujeito, o que o Foucault está querendo fazer é a genealogia do sujeito do desejo, que é o sujeito lacaniano por excelência. E, para isso, é necessário remontar a um outro momento, que é o sujeito de desejo. Como é que o sujeito de desejo se torna o sujeito
do desejo. E no fim disso, a oposição com o prazer, que é uma oposição muito problemática, né? Os prazeres contra o desejo. O Deleuze, por exemplo, que percebeu bem também, quando leu o segundo volume da História da Sexualidade, que o Foucault também estava dizendo que também não considera a solução dos filósofos, né? Quer dizer, o oposto, quer dizer, a crítica de Deleuze e Guattari ao sentido da falta em nome de um desejo maquínico permanecia no mesmo campo, que é o campo do desejo, né? Uma parte significativa do meu projeto é retomar a discussão de Deleuze com Foucault, porque Deleuze responde a Foucault como se fossem irmãos, gêmeos, pensando e falando e fazendo a mesma coisa, né? E quero também mostrar como o Foucault, para ele, não é o antiédipo, mas que é uma espécie de crítica radical à psicanálise, como ele dizia em 73, no Brasil, por exemplo, né? Que a crítica radical é aquela que ele está fazendo, sair do campo do desejo, fazendo a genealogia do sujeito do desejo para colocar, então, como mais importante a questão do prazer. São muitos projetos, né? Esses projetos que a gente tem quando a gente está ficando mais idoso. Vamos ver se eu dou conta deles. Tá? Então, agradecer ao professor Hernani Chaves. Exato. Agradecer ao professor Hernani Chaves pela fala.